Você já percebeu que antes de Deus mudar radicalmente a vida de alguém, Ele sempre envia um sinal? Não é um acaso, não é um detalhe irrelevante. É um movimento espiritual que anuncia que a estação de escassez está prestes a terminar e que um novo tempo de abundância está chegando. Esse sinal pode parecer pequeno, pode passar despercebido aos olhos apressados, mas para quem tem sensibilidade espiritual, ele é a chave que abre a porta de uma nova fase financeira. Pense por um instante. Quantas vezes você já orou pedindo mudança em sua vida financeira? Quantas vezes clamou por uma virada, por uma oportunidade, por um socorro? E quantas vezes se sentiu cansado por não ver nada acontecer? A verdade é que muitas vezes a resposta já começou, mas porque não reconhecemos o sinal, acabamos acreditando que Deus está em silêncio. Mas Ele não está em silêncio. Ele está falando e fala por meio de sinais. O problema é que nem sempre sabemos identificá-los. A Bíblia está repleta de exemplos que confirmam isso. Antes da grande chuva, Elias viu apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Antes do Egito ser salvo da fome, José interpretou sonhos que pareciam estranhos, mas eram sinais de algo grandioso. Antes de Pedro lançar as redes e colher uma pesca milagrosa, Jesus apenas disse: "Lança a rede ao lado direito do barco." O sinal muitas vezes parece pequeno, simples, até insignificante, mas carrega dentro de si a promessa de uma mudança gigante. E é exatamente isso que você precisa entender hoje. Deus não muda sua vida financeira de repente, sem aviso. Ele primeiro desperta, Ele sinaliza, Ele prepara, Ele permite que algo no seu coração ou nas circunstâncias ao redor indique que está chegando a hora da transformação. E se você não reconhecer esse sinal, pode até perder o que Ele já preparou para você. É por isso que essa mensagem é tão urgente. Você só verá esse sinal quando estiver prestes a viver uma mudança real. Não é para qualquer momento, não é para qualquer situação, é específico. Quando o tempo da colheita se aproxima, Deus começa a trabalhar dentro de você antes de trabalhar fora de você. Ele mexe nas suas convicções, muda sua mentalidade, corrige seus passos. Ele faz você se sentir desconfortável com o que antes parecia normal. De repente, algo que antes era aceitável começa a incomodar. Esse incômodo é sinal. De repente, uma porta que você insistia começa a se fechar e outra, inesperada, se abre. Esse movimento é sinal. De repente, uma palavra que você lê na Bíblia parece brilhar mais forte, como se fosse escrita só para você. Esse é o sinal de que algo maior está por vir. O mais impressionante é que muitas pessoas ignoram esses sinais, porque esperam ver um milagre pronto, quando, na verdade, Deus está dando instruções iniciais. Queremos a abundância de uma vez, mas Ele dá a primeira pista. Queremos a colheita inteira, mas Ele mostra a nuvem pequena. Queremos a resposta completa, mas Ele envia uma palavra, uma impressão, uma oportunidade que parece pequena. E quem reconhece e obedece a esse sinal, colhe. Quem ignora, continua esperando. Então eu pergunto, você está pronto para reconhecer esse sinal? Porque se sua vida financeira está em crise, se sua mente está cansada de lutar, se você tem clamado e parece que nada acontece, talvez você esteja exatamente no ponto em que Deus já começou a dar o sinal, mas você ainda não percebeu. Hoje, neste vídeo, vamos abrir seus olhos para que você saiba identificar quando o sinal de Deus se manifesta. Vamos mostrar biblicamente como Ele sempre age. Vamos aplicar isso na vida financeira e você vai entender como responder quando esse sinal aparecer. Não se trata apenas de ter dinheiro, mas de ter discernimento. Porque quem não sabe discernir sinais, desperdiça oportunidades. Quem não enxerga o que Deus está mostrando, continua preso em ciclos de escassez.
Mas quem aprende a reconhecer o sinal, anda em alinhamento com o tempo de Deus e experimenta a colheita no tempo certo. Hoje é o seu convite para despertar, para parar de esperar apenas mudanças externas e começar a identificar o que Deus já está mostrando internamente. Porque o sinal não é apenas para anunciar a mudança, mas para preparar você para ela. Quando você reconhece, sua fé se fortalece, sua visão se amplia e seu coração se posiciona para receber. Prepare-se, porque ao longo desta mensagem, você vai descobrir que talvez o sinal já esteja diante dos seus olhos. E quando você aprender a discerni-lo, nunca mais verá sua vida financeira da mesma maneira. Uma das verdades mais fascinantes das Escrituras é que Deus nunca age sem antes dar sinais. Ele poderia simplesmente realizar, poderia apenas transformar de repente, mas escolhe deixar marcas espirituais que anunciam o que está por vir. E esses sinais não são apenas um detalhe, eles são convites. Convites para você alinhar seu coração, ajustar sua vida e preparar-se para o que ele já está prestes a fazer. O sinal não é a bênção em si, mas é a confirmação de que a bênção já começou a se mover. Veja como isso é recorrente na Bíblia. Antes do dilúvio, Noé recebeu instruções específicas para construir a arca. Antes do nascimento de Jesus, uma estrela guiou os magos. Antes da libertação do Egito, sinais poderosos foram manifestados diante de Faraó. E antes da chuva de abundância, Elias viu apenas uma pequena nuvem. Deus poderia ter agido sem esses sinais, mas escolheu revelar, porque deseja que seus filhos estejam atentos e participem do processo. O mistério dos sinais divinos está em que eles quase nunca parecem grandiosos no início. São discretos, sutis, às vezes até estranhos. Uma palavra que se repete constantemente, um incômodo no coração para deixar um hábito, uma oportunidade aparentemente pequena que surge em meio à crise, uma porta que se fecha sem explicação. Aos olhos naturais, pode parecer insignificante, mas espiritualmente é como um anúncio celestial. Algo maior está a caminho. O problema é que, em nossa pressa e distração, ignoramos esses sinais. Estamos tão focados na solução completa que deixamos de perceber os primeiros movimentos de Deus. Queremos a colheita pronta, mas Ele nos mostra a semente. Queremos a abundância manifesta, mas Ele nos apresenta uma instrução. Queremos a resposta detalhada, mas Ele nos dá apenas a direção inicial. O sinal nunca é o final, é sempre o começo. Esse mistério também revela algo sobre o caráter de Deus. Ele valoriza a fé. O sinal exige sensibilidade, porque nem sempre é óbvio. Elias não viu uma tempestade, viu uma nuvem pequena, mas aquela nuvem exigia fé para ser reconhecida como resposta. A viúva de Sarepta não recebeu de imediato uma despensa cheia, mas a instrução de repartir o pouco que tinha. Foi o sinal do milagre que sustentaria sua casa. Os sinais de Deus sempre testam nossa confiança nele, porque Ele não busca apenas nos dar recursos, mas nos ensinar dependência. Aplicando isso à vida financeira, muitas vezes Deus envia sinais antes de mudar sua situação. Talvez seja um desconforto em continuar gastando do mesmo jeito. Talvez seja uma palavra que arde no coração sobre generosidade. Talvez seja uma oportunidade pequena que você quase despreza porque parece insignificante. Mas o sinal está ali, desafiando sua fé. Se você reconhece e responde, abre espaço para a mudança. Se ignora, pode perder o que Deus já começou. O mistério dos sinais divinos também está no tempo. Eles aparecem no momento certo, não antes, não depois. Você pode ter clamado durante anos e nada parecer acontecer. Mas quando o tempo de Deus chega, os sinais começam a se manifestar.
E nesse ponto é vital estar desperto, porque reconhecer o sinal é o que diferencia quem entra no novo tempo de quem continua preso no ciclo antigo. Entenda, sinais são pedagógicos. Eles não apenas anunciam, mas ensinam. Cada sinal revela algo sobre o caráter de Deus, sobre nossa fé, sobre nossa obediência. Eles moldam nosso coração para receber a bênção sem desperdiçá-la. Porque não adianta Deus liberar abundância se você não está preparado para administrá-la. Por isso os sinais vêm antes, para que o processo interno aconteça antes do externo. Hoje talvez você esteja vivendo exatamente esse mistério. Pode ser que esteja pedindo a Deus uma mudança radical nas suas finanças, mas Ele já começou a mostrar pequenos sinais e você ainda não percebeu. Pode ser que tenha desprezado instruções simples, como ajustar hábitos, como ser fiel em pequenas coisas, como obedecer em algo que parece mínimo. Esses detalhes são sinais. E se você aprender a enxergá-los, verá que a mudança já está em movimento. O mistério dos sinais divinos é justamente esse. Eles parecem pequenos, mas carregam dentro de si a promessa de algo imenso. Eles exigem fé para serem reconhecidos e obediência para serem seguidos. Quando você começa a honrar os sinais, você se coloca no fluxo da vontade de Deus e nada pode impedir a colheita que Ele preparou para você. Deus sempre trabalha de dentro para fora. Quando Ele decide mudar sua vida financeira, a transformação não começa na conta bancária, nem no salário, nem nas oportunidades externas. O primeiro lugar onde a mudança se manifesta é no coração. Esse é o sinal mais claro de que algo novo está prestes a acontecer. Antes que seus números mudem, Deus começa a mudar você por dentro. Esse é o padrão bíblico. Quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, a primeira coisa que Deus fez não foi derrubar muralhas, mas ordenar a Josué que se fortalecesse e tivesse bom ânimo. A batalha começaria no coração antes de começar no campo de guerra. Quando Jesus multiplicou os pães, Ele não apenas alimentou a multidão, mas antes testou a fé dos discípulos perguntando: onde compraremos pão para que estes comam? O sinal de mudança foi interno, era a confiança em algo impossível que precedeu o milagre visível. Na vida financeira acontece da mesma forma. Antes de ver portas abertas, você sente, dentro de si, uma inquietação. Algo começa a mexer em sua mentalidade. O dinheiro deixa de ser apenas um número e passa a ser visto como um instrumento. O consumismo começa a perder força e a ideia de administrar com sabedoria começa a crescer. Esse é o sinal. Quando Deus está prestes a mudar suas finanças, Ele muda primeiro a forma como você enxerga o dinheiro. Outro sinal claro é o desafio de fidelidade. Sempre que uma nova estação financeira está chegando, Deus testa sua obediência em pequenas coisas. Talvez seja no dízimo, talvez seja em uma oferta específica, talvez seja na disciplina de poupar. Aos olhos humanos, parece insignificante. Mas espiritualmente é a confirmação de que a colheita está próxima. Porque se você não é fiel no pouco, não será colocado sobre o muito. Esse princípio não muda. O sinal da abundância é a prova da fidelidade em detalhes simples. O sinal também pode vir na forma de uma instrução que não faz sentido imediato. A viúva de Sarepta foi desafiada a entregar seu último bolo ao profeta Elias. Aos olhos humanos, parecia crueldade, mas espiritualmente era o sinal de que uma provisão inesgotável estava a caminho. Pedro foi instruído a lançar a rede do outro lado, depois de uma noite inteira sem pescar nada. O sinal não estava no resultado ainda, mas na ordem simples. Obediência a uma instrução que parece pequena é o prenúncio de uma colheita que será grande. Muitas vezes esperamos por grandes mudanças externas, aumento de salário,
oportunidades de negócios, investimentos certeiros, mas ignoramos o sinal que começa como algo interno, sutil, espiritual. O maior erro é esperar que Deus mude o ambiente sem deixar que Ele mude primeiro a mentalidade. Porque sem mudança no coração, até a abundância pode se tornar peso. Quantos ganham mais, mas continuam endividados? Quantos conquistam riqueza, mas perdem a paz? A mudança verdadeira começa quando o sinal interno é reconhecido. O sinal específico da mudança financeira pode ser identificado de várias formas. Uma nova sensibilidade em relação ao uso do dinheiro, um incômodo em repetir velhos erros, uma palavra que se confirma repetidamente nas Escrituras, uma instrução clara que Deus traz ao coração. Esses sinais exigem discernimento. Quem está distraído os ignora, quem está desperto os reconhece. Entenda que Deus não dá sinais para confundir, mas para preparar. O sinal não é o milagre completo, é o aviso de que o milagre já começou. Ele vem para alinhar você, para fortalecer sua fé, para que quando a abundância chegar, você esteja pronto para administrá-la sem desperdício. Talvez você esteja esperando ver os números mudarem, mas Deus já está mostrando o sinal dentro de você. O incômodo, a instrução, a nova mentalidade, tudo isso é prova de que o tempo de mudança está próximo. Não despreze. O sinal é pequeno, mas é profético. O sinal é sutil, mas é poderoso. Ele é a garantia de que a colheita já está a caminho. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que souberam discernir sinais e, por isso, experimentaram grandes transformações. Esses exemplos não são apenas registros históricos, mas princípios eternos para nós. Eles mostram que reconhecer o sinal no tempo certo pode mudar completamente o destino de uma vida e de uma geração. Um dos exemplos mais marcantes é José, no Egito. Ele estava diante de Faraó, que havia sonhado com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas secas. Para qualquer pessoa, aquilo poderia parecer apenas um sonho confuso, sem importância. Mas José entendeu que era um sinal de Deus. Ele discerniu que não se tratava apenas de imagens oníricas, mas de uma revelação espiritual que anunciava um tempo de abundância seguido por um tempo de fome. Por reconhecer o sinal, José não apenas interpretou o sonho, mas também trouxe a estratégia que salvaria uma nação. A prosperidade do Egito e a preservação da própria família de Israel nasceram do discernimento de um sinal que outros não perceberam. Outro exemplo é Elias, no Monte Carmelo. Após orar intensamente por chuva, seu servo subiu 7 vezes para olhar o céu. Por 6 vezes não viu nada, mas na 7ª vez percebeu apenas uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Aos olhos naturais, isso era insignificante, mas para Elias era o sinal de que uma grande chuva estava a caminho. Ele não esperou a tempestade começar para acreditar. Reconheceu o sinal pequeno como prova de que o milagre já estava em movimento. E logo o céu se encheu de nuvens e a chuva caiu em abundância. Quantas vezes Deus já nos mostrou uma pequena nuvem e nós ignoramos porque esperávamos um sinal grandioso? Elias nos ensina que o segredo é ter sensibilidade espiritual para reconhecer o início de um mover divino. A viúva de Sarepta também viveu algo semelhante. No meio de uma crise de fome, sua despensa estava praticamente vazia. Aos olhos humanos, o pouco que tinha era insuficiente até para ela e seu filho. Mas, quando o profeta Elias pediu um bolo feito com a última porção de farinha, aquela instrução foi o sinal de que Deus estava prestes a mudar sua história. Muitos poderiam ter ignorado, achado absurdo ou recusado, mas ela reconheceu e obedeceu. O resultado foi que a farinha e o azeite não faltaram até o fim da seca. O sinal parecia um pedido estranho,
mas se revelou como porta para a abundância. No Novo Testamento vemos Pedro, cansado após uma noite inteira sem pescar nada. Ele já havia lavado as redes, pronto para desistir. Mas Jesus lhe deu uma simples instrução: lançar novamente a rede ao lado direito do barco. Para qualquer pescador experiente, isso era inútil. Mas Pedro discerniu que aquela palavra não era apenas conselho humano, era um sinal divino. Ele obedeceu, e o resultado foi uma pesca tão abundante que as redes quase se romperam. O sinal estava em uma instrução simples, que parecia ilógica, mas carregava dentro de si a chave para a colheita. Esses exemplos nos mostram que os sinais de Deus raramente vêm de forma espetacular. Na maioria das vezes, eles parecem pequenos, insignificantes ou até ilógicos, mas para quem tem sensibilidade espiritual, são convites para participar do mover divino. José viu em sonhos uma revelação. Elias viu em uma nuvem pequena a promessa da chuva. A viúva viu em um pedido a porta da provisão. Pedro viu em uma instrução simples a oportunidade de abundância. Todos esses reconheceram o sinal e, por isso, viveram a transformação. Hoje, os sinais continuam acontecendo. Eles podem estar em uma palavra que toca seu coração de forma especial, em um desconforto que aponta para a mudança, em uma oportunidade que parece pequena, mas que exige fé. A diferença está em discernir. Os que ignoram continuam esperando, os que reconhecem entram no novo tempo. A grande pergunta que fica é: como saber na prática que Deus já está dando o sinal de mudança financeira? Porque se no passado Ele falou por sonhos, nuvens, palavras proféticas e instruções, hoje Ele continua se comunicando. O desafio não é se Deus está falando, mas se nós estamos atentos para ouvir. Reconhecer esse sinal exige sensibilidade espiritual e disposição para obedecer, mesmo quando não faz sentido imediato. O primeiro passo é observar o movimento interior. Antes de Deus mexer na sua situação externa, Ele começa a mexer dentro de você. Talvez você perceba que antigos hábitos de consumo começam a incomodar. O que antes parecia normal agora traz peso. Isso não é acaso, é sinal. O Espírito Santo começa a corrigir sua visão, mostrando que não se trata apenas de ganhar mais, mas de administrar melhor, de alinhar prioridades, de viver com propósito. Esse desconforto é o indício de que uma nova estação está chegando. Outro sinal comum é a repetição de uma palavra ou instrução. Você lê um versículo e ele parece saltar aos seus olhos. Ouve uma pregação e é como se fosse direcionada exatamente para a sua situação. Conversa com alguém e o mesmo tema surge. Novamente, isso não é coincidência, é Deus confirmando. Quando uma mesma palavra se repete em diferentes situações, Ele está sinalizando claramente que deseja sua atenção e resposta. Portas que se fecham também são sinais. Muitas vezes vemos o fim de uma oportunidade como fracasso, mas na verdade é proteção divina. Deus fecha portas para evitar que você invista energia e recursos em caminhos que não levariam a nada. A perda de algo que parecia certo pode ser o sinal de que Ele está preparando algo melhor. Reconhecer o sinal é não insistir em permanecer onde Ele já disse não, mas estar pronto para o sim que virá em seguida. Ao mesmo tempo, portas inesperadas podem se abrir. Uma proposta pequena, um trabalho simples, um contato que parece sem importância, pode ser o início de algo maior. José começou como administrador na casa de Potifar. Algo pequeno, diante de tudo que viveria depois, mas era o sinal da direção divina. O problema é que muitos desprezam oportunidades porque as julgam pequenas demais. Mas Deus muitas vezes testa nossa fidelidade em portas discretas antes de nos colocar em lugares de grande honra. Outro sinal de mudança financeira hoje é a presença de paz ou inquietação.
A paz é um dos principais testemunhos do Espírito. Quando uma decisão financeira está alinhada com a vontade de Deus, mesmo que desafie a lógica, há paz. Quando não está, mesmo que pareça vantajosa, há inquietação. Reconhecer esse sinal exige sensibilidade, aprender a parar, orar e ouvir o coração. Essa paz ou esse desconforto são o selo de Deus indicando qual caminho seguir. Além disso, é preciso entender que sinais divinos pedem resposta imediata. Elias não esperou a nuvem virar chuva para agir. Ele reconheceu o sinal e já se posicionou. Pedro não esperou ver peixes saltando, lançou a rede de imediato. A viúva de Sarepta não esperou encher a despensa, obedeceu com o pouco que tinha. O sinal só gera mudança quando acompanhado de obediência. Reconhecê-lo e não agir é o mesmo que desperdiçá-lo. Portanto, reconhecer o sinal hoje envolve 3 atitudes principais. Primeiro, sensibilidade. Estar atento ao que Deus está mostrando no coração e nas circunstâncias. Segundo, discernimento. Distinguir o que vem de Deus do que é apenas ilusão ou distração. Terceiro, obediência. Agir de acordo com o que Ele já falou, mesmo que pareça pequeno, ilógico ou arriscado. Talvez você esteja vendo sinais agora mesmo e não tenha percebido. Pode ser que o incômodo que sente ao gastar, de certa forma, seja Deus dizendo, mude sua postura. Pode ser que a palavra que você ouviu repetidas vezes seja Deus confirmando, é por aqui. Pode ser que a porta que se fechou seja Ele dizendo, esse não é o caminho. E pode ser que a oportunidade simples que você quase ignorou seja o sinal inicial da virada financeira que você tanto espera. Reconhecer o sinal é uma questão de fé. Não espere que tudo esteja claro, grandioso e evidente. Os sinais de Deus exigem olhos espirituais. Quem enxerga apenas o natural passa batido. Quem aprende a ver no Espírito percebe que o sinal já está dado. Saber que Deus dá sinais é fundamental. Reconhecer esses sinais já é um passo ainda mais importante. Mas nada disso terá efeito se quando o sinal aparecer, você não souber o que fazer. A verdade é que sinais não são apenas revelações, são convites para a ação. Eles pedem resposta. E a forma como você reage ao sinal determina se a promessa vai se concretizar em sua vida ou se você ficará apenas observando o mover sem desfrutá-lo. O primeiro passo quando o sinal aparece é parar e orar. Parece simples, mas é o que muitos não fazem. Ao ver algo novo se manifestando, a tendência natural é agir na pressa, tentando aproveitar a oportunidade rapidamente. Mas o sinal não é para gerar correria, é para gerar intimidade. Quando Elias viu a pequena nuvem, ele não saiu correndo por conta própria. Ele se prostrou, orou mais uma vez e só então se levantou. O sinal não substitui a oração. Ele deve intensificar sua busca por Deus. O segundo passo é confirmar pela palavra. Deus nunca dará um sinal que contradiga o que Ele já revelou nas Escrituras. Por isso, ao perceber um movimento em sua vida financeira, volte-se para a Bíblia. Pergunte, essa direção está alinhada com princípios de fidelidade, generosidade, sabedoria e propósito? Se não estiver, não é sinal de Deus, é distração. Mas se estiver, é confirmação. A palavra é o filtro que separa a voz de Deus das vozes do mundo. O terceiro passo é aguardar a paz interior. A Bíblia chama a paz de árbitro em nossos corações. É como um juiz que apita o jogo para confirmar se o lance é válido ou não. Quando o sinal vem de Deus, há paz, mesmo que o cenário seja desafiador. Quando não vem, há inquietação, mesmo que pareça vantajoso. Essa paz não é passividade, é a certeza de que você está no centro da vontade divina. Antes de agir, teste o sinal pela paz que ele produz em seu espírito. O quarto passo
é obedecer com prontidão. De nada adianta reconhecer um sinal, confirmar na palavra, sentir a paz e mesmo assim não agir. O milagre só acontece quando há resposta. Pedro só viu a rede cheia porque lançou novamente. A viúva só viu a farinha e o azeite se multiplicarem porque entregou primeiro ao profeta. O povo de Israel só entrou na terra prometida porque pisou na água do Jordão antes de ela se abrir. O sinal exige ação. O maior erro é esperar que Deus faça tudo sem que você se mova. O quinto passo é permanecer fiel mesmo quando o resultado não aparece de imediato. O sinal não é o fim, é o começo. Às vezes você obedece e a colheita demora um pouco para se manifestar. José interpretou o sonho de Faraó e só depois de anos viu a abundância chegar. Elias viu a nuvem pequena e só então, mais tarde, a chuva veio. O sinal exige perseverança. Não desista no meio do caminho porque ainda não viu os frutos. Se o sinal veio de Deus, a colheita é garantida. Outro ponto essencial é não desprezar sinais pequenos. Muitos esperam algo grandioso, mas Deus começa no detalhe. A instrução de poupar um pouco a cada mês, de reorganizar seu orçamento, de ofertar em fidelidade, de esperar em vez de agir por impulso. Tudo isso pode ser o sinal de que Ele está prestes a abrir uma porta maior. Quem despreza o pequeno nunca chega ao muito. O sinal exige humildade para obedecer no simples antes de experimentar o extraordinário. E por último, compartilhe o sinal com maturidade. Às vezes, Deus dá um sinal que não é apenas para você, mas também para abençoar outros. José interpretou o sonho e salvou uma nação. Neemias recebeu o sinal de restauração e mobilizou um povo inteiro. Quando Deus sinaliza algo em sua vida financeira, pode ser que esteja chamando você não apenas para prosperar, mas para ser canal de bênção em sua família e em sua comunidade. O sinal tem propósito coletivo. Portanto, quando o sinal aparecer, não corra, não se apresse, não despreze. Ore, confirme na palavra, busque a paz, obedeça prontamente e permaneça fiel. Porque o sinal não é apenas prova de que a mudança virá, é a ferramenta que prepara você para recebê-la. Se você souber reagir corretamente ao sinal, a colheita não apenas chegará, mas será duradoura e abundante. Uma das formas mais poderosas de fortalecer a fé é ouvir testemunhos. Eles nos lembram que o Deus que agiu no passado continua agindo hoje. Eles revelam que os sinais não são apenas histórias antigas, mas realidades que se repetem em cada geração. E quando unimos exemplos bíblicos com experiências atuais, compreendemos que os sinais de Deus continuam sendo a maneira pela qual Ele anuncia mudanças financeiras, restauração e prosperidade com propósito. Na Bíblia, já vimos o caso de José, que discerniu o sonho de Faraó e salvou uma nação inteira. Vimos Elias, que reconheceu uma nuvem pequena como prenúncio de uma grande chuva. Vimos a viúva de Sarepta, que entendeu a instrução do profeta como chave para um milagre de provisão. Mas não são apenas histórias antigas. Hoje, homens e mulheres também experimentam sinais semelhantes. Muitos empreendedores relatam que antes de um negócio prosperar, receberam sinais sutis. Uma ideia que parecia simples demais, um contato inesperado, uma oportunidade que não chamava a atenção. Mas porque buscaram a Deus em oração, perceberam que aquilo era direção divina. Ao obedecer, viram seus negócios crescerem, não por sorte, mas porque reconheceram o sinal. Outros contam que, no meio de dívidas, receberam de Deus a instrução de reorganizar pequenas áreas da vida financeira. Talvez guardar uma quantia pequena, talvez cortar um gasto desnecessário, talvez semear generosamente em alguém que precisava. Aos olhos humanos, não fazia sentido.
Mas essa obediência foi o sinal que desencadeou mudanças maiores. Logo, portas começaram a se abrir, promoções vieram, clientes chegaram, dívidas foram quitadas. O sinal foi uma instrução simples, mas a resposta trouxe transformação completa. Também há testemunhos de pessoas que perceberam sinais no incômodo interior. Por anos, viviam em padrões de consumo desenfreados, sempre gastando além do necessário, até que, de repente, aquele estilo de vida começou a pesar no coração. Sentiram que era hora de mudar. Esse desconforto foi o sinal de que Deus estava chamando para uma nova fase de sabedoria. Quando obedeceram, passaram a viver com equilíbrio e logo colheram paz, ordem e prosperidade. Em comunidades cristãs ao redor do mundo, há relatos semelhantes. Pessoas que estavam prestes a tomar decisões financeiras ruins, mas sentiram uma inquietação e desistiram. Mais tarde, descobriram que a decisão teria sido um desastre. Essa inquietação foi sinal da proteção divina. Outros testemunham que, antes de receberem uma oportunidade de emprego ou um aumento, começaram a sentir paz inexplicável em meio à espera. A paz era o sinal de que Deus já estava movendo as peças nos bastidores. Esses testemunhos revelam uma verdade essencial. Deus não mudou. Ele continua dando sinais antes de transformar as circunstâncias financeiras. O desafio é reconhecer. E quando reconhecemos, a fé cresce, porque entendemos que não estamos sozinhos, que o céu está conspirando a favor daqueles que confiam e obedecem. Por isso, ao ouvir esses testemunhos, não os veja apenas como histórias dos outros. Veja como convites. Se Deus fez na vida deles, também pode fazer na sua. Se Ele deu sinais no passado, também dará a você hoje. A diferença está em como você responde. A fé vem pelo ouvir, e cada testemunho é um chamado para acreditar que o mesmo Deus está prestes a mudar sua história. Talvez o sinal já esteja diante de você. Talvez seja uma palavra que tem se repetido, uma instrução simples que você ainda não obedeceu, uma porta que se fechou ou uma paz que tomou conta do seu coração. Reconheça, porque esses testemunhos mostram que o sinal sempre precede a mudança, e se você está atento, a colheita não vai demorar. Chegamos ao momento decisivo desta mensagem. Ao longo dessa jornada, vimos que Deus nunca transforma uma área da nossa vida sem antes nos dar sinais. Esses sinais não são apenas símbolos, são convites. Convites para acreditar, para alinhar nossa mente à vontade divina, para nos posicionar diante da promessa que Ele já liberou. Quando falamos de finanças, o sinal é ainda mais precioso, porque o dinheiro toca diretamente nossa fé, nossas emoções e nossa confiança no Senhor. Você aprendeu que o sinal não vem primeiro na conta bancária, mas no coração. Que antes da abundância vem o desafio da fidelidade. Que antes da colheita vem a instrução simples. Que antes da chuva aparece apenas uma nuvem pequena. Esses sinais podem parecer irrelevantes, mas são proféticos. São o modo como Deus prepara você para administrar o que está prestes a entregar. O fechamento que quero deixar no seu coração hoje é simples e profundo. Não despreze os sinais. O que parece pequeno hoje pode ser o prenúncio de uma virada completa na sua vida financeira. Aquela inquietação que você sente pode ser Deus dizendo: chegou a hora de mudar hábitos. Aquela oportunidade que parece insignificante pode ser a porta que vai se abrir para a abundância. Aquela palavra que se repete em seu coração pode ser o Senhor confirmando o caminho. Nada é por acaso quando Deus está movendo as peças. Mas os sinais não servem apenas para encher você de esperança, eles pedem resposta. Deus não dá sinais para espectadores, mas para participantes. Reconhecer o sinal e permanecer
Inerte é o mesmo que desperdiçar a promessa. Por isso, a grande chave é responder com fé e obediência. O sinal não substitui sua atitude, ele a exige. E quando você age, o céu confirma. Talvez você tenha olhado para trás e visto anos de erros financeiros, decisões impensadas, dívidas acumuladas, oportunidades desperdiçadas. Mas saiba de uma coisa: Deus é especialista em restaurar o tempo perdido. Ele pode redimir os anos de escassez e transformá-los em abundância. E o sinal que ele já começou a dar em sua vida é a prova de que esse processo está em movimento. Não viva olhando para o passado, viva atento ao que ele está mostrando no presente. Agora é a hora de abrir os olhos espirituais e declarar: Senhor, eu não quero mais ignorar os sinais. Quero estar sensível à tua voz. Quero obedecer mesmo quando parece pequeno. Quero reconhecer quando o Senhor está prestes a mudar minha história. Essa declaração não é apenas uma frase, é uma decisão que muda destinos. E eu encorajo você a escrever nos comentários como ato de fé: eu estou pronto para reconhecer os sinais de Deus nas minhas finanças. Esse passo público é mais do que engajamento. É uma declaração diante do céu e da terra de que você está alinhando sua vida à direção do Senhor. Leve também esta mensagem para outros. Há muitas pessoas ao seu redor que vivem presas em ciclos de dívidas, medo e ansiedade. Pessoas que não conseguem perceber que Deus já começou a mover. Ao compartilhar esta palavra, você se torna parte da resposta na vida delas. Fecho este vídeo orando por você. Que o Senhor abra seus olhos para ver o que antes não via. Que lhe dê coragem para obedecer às instruções simples. Que lhe conceda paz ao discernir os sinais. E que lhe conduza a uma vida de abundância não apenas financeira, mas espiritual e familiar. Que você viva para testemunhar que os sinais de Deus nunca falham e que sua colheita chegou no tempo certo. Este é o seu tempo. Este é o seu sinal. Agarre-o com fé e entre na estação que Deus preparou para você.